E hoje o tema sobre constelação familiar, eu quero falar sobre a autossabotagem, né? Muita gente sente que quer realizar determinada história ou determinado passo na vida e sempre acontece alguma coisa. Então a pessoa quer comprar um carro zero, ela nunca teve um carro zero, né? Sempre teve carros que já tinham sido usados, comprou de alguém, enfim. E daí vem algo que ela tem que gastar aquele dinheiro que ia dar para ela comprar aquele carro zero com outra coisa. Geralmente essas outras coisas são coisas ruins, né? Não são coisas boas. Gastei o dinheiro do carro zero com uma viagem, com a compra, sei lá, juntei mais um dinheiro e comprei um apartamento, enfim. Muita gente se auto-sabota. Mas quando a gente faz uma constelação, a gente não entra nessa filosofia da autossabotagem, porque a constelação, gente, ela é muito prática. Porque a autossabotagem que acontece na minha vida pode ser completamente diferente com o que acontece na sua vida. Então, a autossabotagem não é um padrão, ou seja, quem se autossabota com dinheiro é por causa disso. E a constelação também não é assim. Não tem sempre que acontece determinada coisa, tem a ver com determinada coisa. Não. Quando a gente abre uma constelação, você que está se constelando nunca vai saber o que vem. Eu que estou te constelando como uma facilitadora também não tenho a mínima ideia do que vem. Os representantes que entram nesse seu campo e vão ver o que realmente está acontecendo, eles também não têm a mínima ideia do que vem. Por isso que a constelação é um trabalho num outro nível de dimensão, que é o nível onde tudo começa. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. E é aí que a gente vai poder realmente ter consciência e poder fazer um trabalho, se for possível, de reconciliação, de limite, de o que é seu, o que é meu, ou de dar lugar àquilo que foi excluído na sua vida. Então eu quero falar um pouco, baseado em algumas histórias de constelação, o que a autossabotagem pode significar. Primeira coisa, gente, a constelação mostra que nós estamos conectados, interconectados. E essas conexões de alma, de coração, elas nos mantêm num campo. Essas conexões, quando você pensa, meu amigo mora na Austrália, mas eu pensei nele e ele me mandou uma mensagem pelo Facebook, enfim, ele me mandou uma mensagem. Quando eu vejo isso, eu percebo que a minha conexão não depende do meu espaço físico. A minha conexão também não depende se essa pessoa está viva ou morta, porque a morte não existe. Eu continuo conectado aos meus amigos espirituais, porque a minha casa é lá, não é aqui. Então, primeira coisa, quando eu estou conectado, eu começo a perceber que essas minhas conexões, elas me colocam num padrão de compreensão, num padrão de dividir, de fidelidade. Então, se eu tenho um padrão de hábito, um padrão religioso, um padrão de fidelidade, um padrão de votos, eu começo a perceber que se eu for sair fora deste padrão, eu talvez não tenha força suficiente para ser diferente do que eu faço parte nas minhas conexões com essas pessoas. Então, por exemplo, a minha família sempre morou em praia e eu resolvi morar no alto de uma montanha. E eles acham um absurdo. Que graça tem morar no alto de uma montanha, que você tem que ter um carro especial para subir, ou que lá não tem nada, né? Enfim, como assim você vai deixar de morar em praia? Parece algo bobo, mas a gente vai seguindo, vai tocando a vida com a barriga mesmo, empurrando a vida. Porque a gente não percebe que fazemos parte de um grupo que tem determinados hábitos, e quando eu altero esse hábito, eu me sinto excluído, ou eles me excluem. Porque eles falam, esse cara é muito louco, vai morar na montanha, né? Então eu vou excluir, né? Não faz mais parte da família, já que ele não vem todo domingo, ou já que agora ele se casou, então agora ele já faz parte de um outro grupo, ou agora ele tem mais dinheiro do que a família tem, ou ele mora num bairro melhor do que a família mora, ou ele resolveu estudar e a família não estudou, ou ele resolveu
ter uma profissão que a família não concorda. Isso tem a ver com autossabotagem. A primeira coisa, as nossas conexões, elas demonstram a fidelidade que nós temos àquele padrão. E sair de um padrão, de um hábito, gente, eu acho que muita gente leva vidas e vidas para poder conseguir dar um passo em direção a algo diferente, para experimentar, né? E quando aquilo não tem mais nada a ver com a gente, a nossa alma quer dar passos naturalmente. E se você, sem perceber, diz, né, eu sou fiel a esse padrão e eu não consigo ser excluído deste grupo e entro para um outro grupo, isso não é seita, gente, é campo. Então, na minha família ninguém quis estudar. E eu adoro estudar, adoro ler, adoro teatro, adoro cinema. Eu não estou falando isso da minha família, né? Estou falando um exemplo. E daí você fala para sua família, olha, eu não vou jogar snooker no bar da esquina, né? Eu vou ao teatro. E daí eles falam, ai, que metido, vai ao teatro? Que coisa estranha. E você, como você se sente? Então, muitas pessoas têm dificuldade, né, de sair desse padrão. E eles começam a se auto-sabotar. Então, se uma família gosta, e isso é importantíssimo que eu vou dizer agora, de viver no sofrimento, então muita gente só preserva o sofrimento que a família passa. Então, a alegria, eles se unem para o sofrimento. Então, o papo, né, no final de semana são coisas trágicas, ficam falando de doenças, ou ficam falando... Ninguém fala de progresso, ninguém fala com os olhos brilhantes, né? Onde eu vou? Olha, eu quero fazer uma viagem, ou eu vou estudar determinada coisa, ou eu vou rever meus amigos esse final de semana. Minha família, ninguém tem amigos, eles só ficam entre eles. Então, isso para eles é esquisito, você ter amigos. Olha, toma cuidado, porque os amigos são perigosos. Olha, toma cuidado. Casamento é uma coisa que é perigosa, não é uma coisa legal. Então, quando nós estamos fiéis, gente, a autossabotagem é a coisa mais natural de acontecer. Porque você está fiel a um padrão que não faz mais sentido para você. Mas você não tem coragem de dar um passo à frente. Então, se a sua mãe ou o seu pai, que são as duas pessoas, gente, que mais influenciam a nossa vida, os filhos que não conseguiram dizer não aos pais e não foram embora, ou os pais ir embora, gente, não é embora para sempre, não fala mais, não liga, não é nada disso. Eu vou para a minha vida, com aquilo que eu trago de outras vidas, de minhas experiências, de minhas vontades de viver, de vivenciar aqui nesse planeta agora. Eu vou além, né? Com tudo de bom que eu recebi de vocês, do meu pai e da minha mãe. Né? Tem uma frase que eu aprendi recentemente lá na Alemanha que foi muito importante, né? De você olhar para uma pessoa, ou uma pessoa olhar para você e dizer para você, né? Eu vejo em você o seu pai e a sua mãe. E realmente, gente, quando a gente se olha no espelho, a gente pode dizer para a gente mesmo, eu vejo em mim o meu pai e a minha mãe. E quando eu estou ok com isso, mas eu não conheci meu pai, nem sei que fisionomia ele tem, né? Ou não conheci até a minha mãe, ou não conheci os dois. Não importa. Foram e são os pais certos para a gente. Né? A ressonância certa para a gente naquele momento. E naquele momento, a partir daquele momento, eu posso ir além. Porque os pais já são pessoas diferentes hoje. Eu já sou uma pessoa diferente hoje. Mas o que eu faço? Eu olho os meus pais com um olhar que a minha mãe falava sobre o meu pai, que o meu pai falava sobre a minha mãe. Ou com um olhar infantil dos meus pais. Ou um olhar heróico, né? Ai, meus pais são heróis e tudo que eu preciso, eu ainda preciso ligar para eles para pedir a bênção, para dizer se eu devo, se eu não devo, para pedir opinião. Não que a gente não possa fazer isso, mas tem gente que não cresce, né? E quando os pais vão embora, essas pessoas ficam totalmente perdidas. Elas não sabem o que é ir além dos pais. E a autossabotagem tem muito a ver com a relação com os nossos pais. Então, se eu não recebi o amor ou um olhar do meu pai, eu não recebo o olhar dos homens.
Se eu não recebi um olhar de aprovação da minha mãe, eu não recebo um olhar de aprovação profissional, porque a profissão tem muito a ver com a relação com a nossa mãe. Quando eu digo para mim mesmo, eu cresço, e eu desisto de esperar algo ou mais do que os meus pais me deram, eles me deram o suficiente. Daí tem gente que fala, imagina, meus pais me abandonaram e foram outras pessoas que me educaram e que me criaram. Pois é, o suficiente que você recebeu foi a sua vida. E é pouco? Óbvio que não. Então, quando a gente recebe o que realmente nós tínhamos condições de receber, nós nos tornamos seres humanos, não seres especiais, que ficam ainda de uma forma arrogante, se sentindo melhores ou piores do que os pais. E isso traz autossabotagem, porque quem se sente arrogante perante os pais, ou seja, eu jamais vou agir como a minha mãe agia, eu jamais serei como meu pai era, eu me torno arrogante, não um ser humano que com certeza é tão capaz de errar quanto eles. E quando a gente sai disso, a gente cresce e não se autossabota mais, porque eu não carrego culpa. Não é um elástico invisível que me puxa de volta para ser igual a eles. Eu simplesmente aceito que eles são seres humanos e que passaram por histórias que eu não sei o que eu vou passar, mas que são tão frágeis e tão fortes quanto eu. Todo mundo é tão frágil e tão forte. Todo mundo tem esses dois lados. E tem gente que fala, imagina, eu sou tão forte. Tem histórias que nós somos muito frágeis para lidar com essas histórias. E nós vamos aprender a sermos fortes. Mas tudo quando a gente se coloca como seres humanos. Não seres melhores, nem seres especiais. Simplesmente seres humanos. Cada um no seu nível. Daí sim a gente não se autossabota mais. Porque a autossabotagem vem muito da relação de arrogância com relação à nossa família, com relação aos nossos pais, com relação aos votos que nós fizemos em outras vidas. Como eu já aconselhei uma moça que falava, eu não consigo me relacionar afetivamente. Muitas das pessoas são solteiras na minha família. E daí a gente, quando eu tinha colocado, entrado no campo dela, eu tinha visto um clero. E uma discussão no clero. E é como se ela tivesse vivido em outra vida, não com voto para a igreja, um voto de alma, porque tem gente que tem essa vocação e outras pessoas não. Mas até hoje ela não se sentia liberada, ela se sentia uma pecadora se ela se casasse com alguém. Então, quantos votos a gente já fez que a gente não compreende? E a constelação familiar nos ajuda a enxergar e a fazer movimentos de reequilíbrio, de organização, aonde está em desordem, de inclusão de quem está excluído, de um olhar novo em relação às nossas histórias, um olhar novo em relação à relação com os nossos pais, um olhar novo em relação às nossas dificuldades, para que realmente a gente possa seguir sem nenhuma trava, simplesmente fluir. E um dia aquilo serve para a gente, talvez no outro não sirva mais. O fluir, o perceber, aonde realmente a sua alma se sente plena. Isso que é viver, Viver o agora. Então a constelação familiar nos dá essa chance, essa oportunidade.